Seguir protocolos de saúde não quer dizer que você é uma pessoa saudável. Já parou para pensar isso? Que hoje em dia na internet está cheio de gente falando: você tem que acordar assim, você tem que fazer assado, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, que isso é garantia de saúde? Será que é mesmo? Fica aqui que a gente vai descobrir se é verdade. Prazer, eu sou a Jordana Aires, eu sou fisioterapeuta biossistêmica. Eu trabalho com como seus hábitos e as suas relações interferem na sua saúde física. Eu tenho a formação em terapia Ayurveda, uma das minhas formações. E lá a gente aprende que tem um ritual bonito que a gente faz ao acordar. A gente acorda cedo, com o nascer do sol, raspa a língua, toma água morna, faz meditação, faz yoga, come bem. E aí, será que isso é garantia para que o seu corpo realmente funcione bem? Sabe o que envenena o nosso corpo? A forma como a gente lida com as nossas relações. Muitas vezes, um assunto com o seu chefe ficou indigesto e te gerou peso estomacal. Às vezes, uma situação que você viveu te dá alergia, urticária e você nem percebe. Tem situações até que pessoas têm situações graves como impacto. Já viu os jogadores de futebol, os jovens, no campo, muitas vezes têm uma parada rápida e morre ali, naquele instante. Isso é sinônimo de vida saudável? Já parou para pensar sobre isso? Uma das fases do meu processo terapêutico é olhar para os seus hábitos, sim, é olhar para o que você come e tem uma orientação, tipo, gente, evite industrializados, processados, procure se alimentar de coisas naturais, evite alimentos congelados. Tudo isso faz diferença, sim, na sua saúde física. E graças a Deus isso pode ser um diferencial numa situação de estresse. Mas olhar para as nossas relações realmente é o que muda. Vou dar um exemplo muito esdrúxulo aqui. Já viu aquela pessoa, geralmente quem mora no interior é mais fácil de perceber, aquela pessoa que vai para a igreja, acorda cedo, faz todo o ritual, ajoelha, reza, né, recebe a comunhão, ou dependendo da religião que for, tem lá o seu ritual e sai da igreja falando mal do vizinho, do padre, da nora, do cunhado, de todo mundo. Já reparou? Mais ou menos assim. Não adianta eu olhar para os meus hábitos, não adianta eu ter uma rotina saudável, se a minha forma de me relacionar com as pessoas que estão próximas a mim é desafiador para mim. Se ela faz eu me sentir insegura, isso vai fazer com que o nosso corpo aumente de tamanho. Se ela se sente invisível diante dos olhos de alguém, se ela se sente o tempo todo atacada e criticada, se ela sente que ela quer se posicionar melhor e não consegue, tudo isso é uma forma de digerir, assim como nós digerimos a comida. Então é muito importante olhar como a forma que você se relaciona. E que é um berço bom para você entender como você se relaciona, porque do jeito que eu faço uma coisa, eu faço todas as outras coisas. Como você se relacionava com os seus pais quando você era criança? Você tinha medo de falar com seu pai? Você se sentia constantemente criticada pela sua mãe? Como que era? E isso é a forma que você se reflete no mundo. É a forma que você se posiciona com o seu parceiro, no seu trabalho. Tem muita gente que às vezes chega para mim e fala assim: nossa, eu tenho um problema sério com o meu chefe. Nossa, como ele é difícil, como ele é desafiador. Aí a pessoa não aguenta, ela muda de emprego. Pois ela vai ter um chefe desafiador do mesmo jeito. Enquanto ela não parar e não entender o que aquela situação está mostrando para ela, que ela tem que curar dentro dela, isso vai se repetir, repetir, e isso pode acabar com a saúde física dela. Isso pode gerar situações muito graves, inclusive, não só exemplos como eu dei aqui de engordar, de alergia, às vezes pode gerar úlceras pesadas, pode gerar problemas de intestino, pode gerar, às vezes, até cânceres. Sim, gente, não é brincadeira. Olhar como você se relaciona e como você se percebe diante das pessoas é fundamental hoje para a sua saúde. É muito importante a gente ter bons hábitos, sim, mas também cultivar boas relações. E o que é uma boa relação? Uma boa relação é aquela que eu posso me pronunciar
sem ofender ninguém, com segurança. Porque se eu preciso ofender é porque eu estou na dor. Se eu preciso atacar alguém é porque eu estou na defensiva de uma dor. Agora, se eu posso ser eu inteira, falar, me posicionar, isso é uma relação saudável. Recentemente aconteceu um exemplo comigo, com uma pessoa do meu convívio familiar, que é muito controladora, é muito autoritário, e estávamos vendo um móvel novo para casa, e aí ele veio me questionar. Tipo, você tem que falar assim, assim, assado. Na hora eu percebi que ele estava falando comigo como ele tem o hábito de falar com outras pessoas. E eu falei assim, opa, peraí, eu não vou entrar nessa pilha dele. Eu me posicionei e fui muito clara, sem ser agressiva com ele. Eu não estava lá naquele momento, eu não sei o que foi combinado, eu não vou entrar no meio dessa conversa. Você conversa e decide com ela e o que você decidir você me comunica. Pronto, foi o que bastou. Eu não ofendi, eu não ataquei, eu não entrei na pilha reflexa do nervosismo dessa pessoa. Eu simplesmente me posicionei, não é comigo. E aí, no dia seguinte, tudo foi resolvido e tudo foi comunicado com muita clareza, como eu me comuniquei naquele momento que eu me posicionei com a pessoa. Então, a gente tem que entender o que que é nosso, porque se eu estou precisando me defender muito, ou se eu me sinto constantemente atacada e eu não consigo me posicionar, eu preciso entender o porquê que eu não consigo me posicionar. Porque eu tenho medo de deixar de fazer parte, eu tenho medo daquela pessoa ter raiva de mim, porque eu me sinto culpada, porque às vezes eu sou grosseira, tá tudo bem. Só que eu também tenho que dar espaço, porque o outro também tem o direito de sentir alguma coisa quando se relaciona comigo. E é entender que o que é dele faz parte dele. Ele que, se ele se sente culpado, se ele se sente atacado, se ele se sente na defensiva, é sentar e conversar. Uma vez uma amiga falou assim para mim, eu me sinto, trabalhando com você, eu me sinto sua assistente. Aí aquilo me bateu assim de um jeito que me incomodou na hora. Aí eu olhei para a cara dela e falei assim, mas eu não descumpri nada do que foi combinado nesse trabalho que nós faríamos juntas. Ela falou assim, eu sei, mas eu me senti pequena. Então ali eu entendi que foi um sentir dela, não foi uma ação minha. Se ela se sentiu pequena, se ela se sentiu assistente, é porque ela também estava se posicionando dessa forma. E aí a minha revisão foi, eu não descumpri nenhum dos nossos combinados. Eu ia cuidar disso, 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 e você ia cuidar daquilo, daquilo, daquilo. Assim foi feito. Se fizermos um novo trabalho no futuro, a gente revê esse combinado, certo? Certo. E foi assim. Então a gente tem que entender muito como a gente se sente, por isso que o autoconhecimento é importante, para entender como eu me coloco nas relações. E aí, se você está bem nas suas relações, meu amor, você pode até ter seus exageros de saúde de vez em quando, nada vai te fazer mal. Agora, se você segue todos os protocolos bonitinhos, acorda cedo, tem uma vida equilibrada, mas vive doente, então é porque você está procurando a ponte no lugar errado. Vamos olhar para suas relações? Me conta aqui embaixo, tem alguma coisa que está te incomodando nesse momento com alguém específico? Não vai falar o nome da pessoa. Tudo bem, a gente pode preservar a identidade de quem for. Mas me conta só, tem alguma relação que está sendo desafiadora para você? Eu vou adorar saber. E até a próxima semana.